O meu filho não gosta de ler e eu não sei mais o que fazer. Olá, pais! Então, vocês também têm essa preocupação? Vocês sentem, observam que os seus filhos não gostam de ler? Eu sou Márcia Funk-Dieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E nesse vídeo é justamente isso o que eu vou fazer. Eu vou ajudá-los a aguçarem em seus filhos esse desejo de ler. Ontem eu saí para fazer umas coisas que eu faço de costume. Por exemplo, fazer as unhas. Sim, ontem eu marquei uma hora e fui fazer as minhas unhas. E quando eu estava lá fazendo as minhas unhas, a mulher que estava fazendo o trabalho, lá pelas tantas, no meio da conversa, me disse assim: o meu filho não gosta de ler. Eu não sei o que fazer. Eu achei muito legal. Calma, calma. Não é que eu tenha gostado de saber que o filho dela não gostava de ler, não é nada disso. O que eu gostei, na verdade, é de sentir que essa mãe estava à vontade em falar sobre isso comigo. Ela me conhece, ela sabe da importância que eu dou para a leitura, ela sabe o quanto eu incentivo as pessoas a lerem. E ela teve esse desejo de falar sobre, porque, na verdade, ela estava pedindo ajuda. Márcia, o meu filho não gosta de ler, eu não sei mais o que fazer. Você tem dúvida de que ela estava pedindo ajuda? Ela estava. E é claro que eu estava ali para ajudar. Enquanto ela foi fazendo a unha, nós fomos conversando. E eu perguntei: mas mãe, você gosta de ler? E ela respondeu: olha, não muito. Eu gosto mais da arte. Literatura é pura arte. Mas é realmente nesse ponto que eu quero chegar. Como é que eu vou querer que o meu filho leia se eu estou mostrando para ele que eu não gosto, que eu não leio? É contraditório. Ler é importante, mas eu não leio. Não é contraditório? Como é que ele vai acreditar que ler é bom, que ler é importante, se o meu pai e minha mãe, que eu amo tanto, que me ensinam tantas coisas maravilhosas, não fazem isso? Então, é preciso refletir. E foi o que eu comecei a fazer com essa mãe. Eu disse a ela: a primeira coisa que você, mãe, e também o pai, é a família, né? Precisa mostrar ao filho é que vocês valorizam tanto a ponto de ler também, que isso é importante para todo mundo. E ele precisa perceber isso, ele precisa ver. E aí eu chego em mais um ponto, que eu já tratei em outro vídeo. Ele precisa ver. Se na sua casa não tem livros, como é que ele vai querer livros? Como é que ele vai achar que isso é importante se ali, dentro do lugar onde ele mais ama ficar, onde ele se sente seguro com as pessoas que ele ama, não tem esse objeto que é tão valorizado assim? O seu filho precisa ver o livro. E desde muito cedo, desde bebê, ele precisa ver o livro. No caso dessa mãe que falou comigo, o seu filho tinha 11 anos, tem 11 anos. Ah, então quer dizer que agora não dá mais? Não tem como incentivá-lo à leitura? Não tem como fazer ele gostar de ler porque ele já tem 11 anos e é preciso começar cedo? Calma, não! Nunca é tarde para incentivar a leitura, nunca é tarde para formar filhos leitores. Mas se você tem um filho pequenininho em casa, saiba que é já. Não é esperar ele ficar mais velho para daí entender a história. Não, comece já. E a primeira coisa é mostrando que você lê, tendo livros em casa também. Ele precisa ver. Criança precisa ver as coisas para querer. O que ela não enxerga, ela não tem o desejo. Você sabe,
na televisão, né? Nesses canais como o Discovery Kids, por exemplo. Você deve conhecer esse canal, né? São desenhos que as crianças assistem. Quando a minha filha era pequena, tinha um tempo no dia que ela podia olhar um pouquinho esses desenhos. E é incrível, porque entre um desenho e outro, eles fazem propagandas muito criativas sobre brinquedos, né? Para vender mesmo. E eu lembro da minha filha dizendo assim: mãe, eu quero. Mãe, eu quero. Mãe, eu quero. Ela não parava. Todo brinquedo que ela via, mãe, eu quero. Mãe, eu quero. Por quê? Porque ela via isso o tempo todo. E aquelas propagandas eram tão criativas que qualquer um que fosse assistir ia querer. Realmente desperta o desejo de quem está assistindo. Até os adultos querem também. E esses vendedores, esses criadores, né? Eles são muito ligados nisso. Eles sabem que se as crianças vêm, as crianças querem. E quando elas vão pedir para o pai, para a mãe, eles acabam comprando. E nós temos que proceder da mesma forma que eles. Vamos aprender com esses criadores dessas propagandas. Vamos aprender com eles. As crianças precisam ver. Nós precisamos ser criativos para mostrar esse livro. Então, o livro está em nossa casa, por todo lugar. No banheiro, na estante, no quarto, no carro. Aí isso é, né, fora de casa, mas é no carro. Na garagem, na sala, na cama. A criança precisa ver. E você precisa falar sobre o livro. Ó, a criatividade. Nossa, que livro legal. Nossa, esse livro aqui é muito show. Eu adoro esse livro. Fale sobre o livro. Instigue a curiosidade. Seja criativo também. Desperte o desejo por esse livro, o interesse por esse livro. Essa é uma forma de fazer com que seu filho goste de ler. O livro precisa estar diante dos seus olhos. Ele precisa ver, ele precisa ouvir que aquele objeto é muito bom. Então, se o seu filho não gosta de ler, observe se você está fazendo isso em casa. Ah, Márcia, mas eu não tenho livros em casa. Por algum motivo você não tem livros na sua casa. Como resolver isso? Você pode, por exemplo, ir até a biblioteca da sua cidade e fazer empréstimo de livros. Vá com o seu filho, vá com ele. Deixa que ele escolha os seus próprios livros, o que ele gosta. E você faz isso desde muito cedo. Eu ia à biblioteca pública da minha cidade com a minha filha desde pequenininha. Ela escolhia os livros, ela criou a senha lá na biblioteca, a senha que era dela, para poder levar os livros para casa. Ela assinou lá o registro na biblioteca. Leve seu filho para a biblioteca pública. Lá na sua cidade deve ter uma biblioteca. E se não tem, já está na hora de procurar o prefeito, a prefeita da sua cidade, para perguntar o que é isso. Como é que na nossa cidade ainda não tem uma biblioteca? E aí depois querem falar sobre a importância do livro para as pessoas se na nossa cidade não tem uma biblioteca. Então tá na hora. Vai lá. Mais uma briga, tá? Pai, mãe. Mais uma luta. E aí você vai com seu filho, pega alguns livros. Você pode pegar livros novos toda semana. E aí é uma forma de trazer os livros para dentro da sua casa. E aos pouquinhos, vá adquirindo alguns livros com seu filho. Vá à livraria. Vá à feira do livro. Escolha alguns livros com seu filho. Vá trazendo esses livros para casa. Lá na escola do seu filho também tem a biblioteca escolar e ele certamente traz livros para casa. Isso é muito natural nas escolas. As crianças vão para a biblioteca, escolhem um livro
e levam para casa. E se a escola do seu filho ainda não tem biblioteca, e pode ser que isso aconteça, também está aí a oportunidade de fazer um movimento como pai, como mãe, para juntos construírem uma biblioteca, né? Talvez a escola não tenha condições de ter uma biblioteca, talvez o município não veja a importância disso. Então, como pais, vocês podem ir adiante e buscar. Serem porta-voz dessa escola lá na administração do seu município para conseguir essa biblioteca. Às vezes tem projetos que se criam para formar uma biblioteca na escola. Então você pode fazer isso. Mas enfim, o seu filho também traz o livro da escola para casa. E quando ele traz esse livro da escola para casa, busque esse livro. Se ele não sabe ler, leia para ele. Conte a história. Se ele sabe ler, deixe que ele conte para você. Deixe que ele leia, pergunte sobre essa leitura. Mas não faça de conta que não tem livro nenhum na mochila. Eu presencio alunos que não tiraram o livro da mochila de uma semana para outra. O pai e a mãe não deram importância àquele livro na mochila. Crianças que não querem trocar o livro na biblioteca porque eles ainda não sabem aquela história. Por quê? Porque ninguém leu para eles. Ela não sabe, ela não quer trocar. Ela quer levar o mesmo. O seu filho às vezes está lá com o livro na mão e você não se liga. Não adianta a escola incentivar a leitura mandando o livro para casa, se em casa esse incentivo não acontece. É preciso incentivar. E não é uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano, é todo dia, pai e mãe. Todo dia. É constância. Você não é pai e mãe uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Você é mãe e pai todos os dias. Então, você precisa incentivar o seu filho todo dia a ler para formar um filho leitor. Está na hora de você prestar atenção a isso e entender de uma vez por todas. Busque o livro do seu filho que ele trouxe para casa da escola. Valorize aquele livro. Mostre o quanto ele é importante. Seu filho vai para a escola feliz da vida, contando a história para os colegas, para a professora, e a professora vai perceber que o pai e a mãe são parceiros e incentivam e leem e sabem que é necessário. Então são ações simples, mas extremamente necessárias e importantes para fazer com que o seu filho goste de ler. Então não importa se ele é pequenininho, se ele tem 11 anos, 15 anos, mas essas ações são importantes. Ver o livro, ter o livro diante de seus olhos, perceber que o pai e a mãe valorizam sim o livro de verdade, não é só da boca para fora. Eles leem também. Eles perguntam sobre a história que eu estou lendo. Sim, pergunte para o seu filho sobre o que é a história que você está lendo. Conta para mim. Mas ouça de verdade. Não faça ele falar para as paredes. Ouça. Pergunte durante essa fala, pergunte mais. Olha só a oportunidade que você tem de estar com o seu filho presente, perguntando sobre o livro, falando sobre ele. E de repente ali no meio vai ter algum assunto que vocês vão desenvolver mais. Quantas oportunidades nós pais temos de falar sobre determinados assuntos a partir de uma troca, de uma história que foi lida. Então aproveite isso. Mostre que você realmente se importa. Esteja ali. Então, essa coisa de dizer, eu não tenho livro aqui em casa, o livro é caro, por isso que eu não tenho livros. Para com isso.
tem muitas formas de trazer o livro para casa sem necessariamente comprar o livro. E outra coisa, nós investimos o nosso dinheiro em tantas coisas, né? Às vezes não é nem investimento, é gastar mesmo com algumas coisas tão supérfluas. Por que não investir um pouco do nosso dinheiro comprando um livro? Se você comprar um livro para o seu filho por mês, durante um ano, são 12 livros diferentes. 12 livros diferentes. Além dos livros que você vai emprestar lá da biblioteca pública da sua cidade, além dos livros que ele vai trazer da escola. Pensa, pai, tantas oportunidades que seu filho vai ter para ler. Como é legal ir com seu filho para uma biblioteca, para uma livraria, escolher um livro. Ele quer um presente, vamos lá, vamos escolher um livro. E você vai dizer para ele que um livro tem histórias incríveis. Você precisa deixar nítido na sua fala o quanto um livro é especial e pode nos proporcionar momentos incríveis. Você precisa deixar claro isso, mas você só vai deixar claro isso se você viver isso também, né? Você quer que seu filho seja leitor? Comece sendo um leitor também e comece fazendo essas ações dentro da sua casa. A leitura é importante demais. Por isso que todo pai, toda mãe quer que seu filho leia. E por isso que toda mãe, todo pai sofre quando percebe que o seu filho não gosta de ler. Porque nós sabemos da importância da leitura. Lendo a literatura, seu filho vai ampliar o vocabulário. Ele vai trazer para a sua fala palavras diferentes do que ele usa no seu cotidiano, porque lá dentro daquela história, da literatura, ele encontrou essas palavras que foram trazidas cuidadosamente pelos autores. Lendo seu filho, vai qualificar o pensamento. Ele vai se aprofundar, vai pensar mais, refletir mais. Seu pensamento vai ter muito mais qualidade, ele vai ter muito mais propriedade para falar. Lendo, seu filho vai escrever melhor, sim, porque ele vai descobrir novos vocabulários, mas também a sua mente se abre, o seu pensar é qualificado e a sua escrita vai melhorar porque isso transparece ali. Ele tem mais criatividade para escrever. Lendo, o seu filho vai exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro e perceber se aquilo que ele vai falar, se aquilo que ele vai escrever, se aquilo que ele vai fazer é interessante para esse outro. Se vai agregar. Isso são habilidades importantes demais. Por isso que todo pai, toda mãe quer que seu filho leia. Porque lendo a literatura, seu filho vai aprender a ter paciência, a se concentrar. E isso vai facilitar a vida dele para todas as outras coisas que ele for fazer, tanto no estudo como no trabalho, a concentração, a paciência, ter a clareza das coisas. Ele vai ler um texto informativo, científico e vai conseguir interpretar muito melhor, porque ele se aprofundou na literatura, porque ele teve essa concentração, essa reflexão na literatura. Por isso que todo pai, toda mãe sofrem tanto quando percebem que seus filhos não gostam de ler. Então é necessário agir, porque você não vai querer que seu filho não goste de ler o resto da vida. Ele vai sentir muito, ele vai sentir.
E eu observo isso em adultos que me dizem que não gostam de ler. E aí eles acham que não tem nada a ver, que isso não atrapalha, mas lá pelas tantas, eles se dão conta que sim, porque eles não conseguem se concentrar numa leitura, eles pegam no sono, eles não conseguem pensar além do que está ali diante das páginas. Ele não consegue se aprofundar, não consegue perceber que atrás tem outras histórias, que tem muito mais nas entrelinhas, que um texto diz muito mais do que só o que está ali digitado, é muito mais. E as pessoas não percebem isso, que é porque não leram, porque não têm esse hábito de ler. E é importante também, pais, prestar atenção aos interesses de seu filho. Quando você vai à biblioteca, quando você vai a uma livraria, uma feira do livro, preste atenção aos livros que ele procura, às histórias que ele tem interesse. E dê oportunidade ao seu filho de ler aquilo que ele está procurando, aquilo que ele deseja. Eu conheço pais que não gostam que seus filhos leem quadrinhos e seus filhos amam quadrinhos. Então, eles retiram os quadrinhos, dizem, pode escolher qualquer coisa, menos quadrinhos. Não é assim que você vai fazer com que seu filho goste de ler. Deixe que eles leiam quadrinhos. Eu li quadrinhos na minha infância e leio quadrinhos até hoje. Tio Patinhas, a Turma da Mônica, tantos outros quadrinhos que tem que são muito bons. O importante é que eles leiam, que eles comecem. Depois eles vão procurar por histórias mais longas, que eles possam se aprofundar mais. Mas você precisa deixar que seu filho escolha. Tem coleções que também críticos dizem que não é legal, que não é literatura, e que eu vejo jovens, por exemplo, amando ler aquilo. Deixem que eles leiam. Depois, mostre novas possibilidades. O que nós não podemos fazer é proibir, porque daí o filho vai dizer, se eu não puder ler esse, eu não quero ler nenhum. Então, deixe que ele vá ao encontro daquilo que ele gosta. Preste atenção nisso, isso é importante. E sempre oferecendo algo a mais. Aquilo que você sabe que é importante. Mas não obrigue. Leia isso, senão você não vai ler nada. Bom, aí você corre o risco de realmente ver o seu filho não ler. Então, deixa que ele escolha. Deixa que ele leia aquilo que ele se interessa. Márcia, mas o meu filho só escolhe livros com histórias curtas. Ele não vai procurar um livro com uma história mais longa. Calma. Deixa que ele leia essa. E aí vai apresentando outras. Ele precisa querer também. E aí ele vai buscar por essas leituras. Nós não podemos chegar de cara e entregar um livro de 500 páginas e fazer com que o seu filho leia aquilo de cabo a rabo e ame. Não, não é assim que funciona. Tem que ser aos poucos, tem que aguçar esse desejo. E é assim, com pequenas ações e constantes. É eterno, pai e mãe, assim como os nossos filhos. O incentivo à leitura é diário e eterno, assim como os nossos filhos. E eu cheguei no final de mais um vídeo. Eu espero ter ajudado vocês aí, pais, a pensarem um pouco mais sobre ajudar os seus filhos nesse processo de gostar de ler. E realmente, isso, o que eu mostrei nesse vídeo, faz toda a diferença. Eu faço isso como mãe e como professora. E os resultados são muito positivos. Filha leitora, alunos leitores. Leitores e gostando demais disso.
Não percam tempo. Comecem já e vocês são exemplo. Convido a todos a se inscreverem no meu canal no YouTube e acompanharem os vídeos que eu posto no canal, se ainda não conhecem. É muito importante saber que você está lá me acompanhando. Me sigam também no Instagram, no Facebook. Eu tenho um projeto no Spotify, um podcast, Histórias para Imaginar com Márcia Funkdieter, que você pode ouvir histórias, fechar os olhos e ouvir histórias com seu filho. No meu canal do YouTube também eu posto semanalmente uma história nova, você também pode ouvir histórias junto com seu filho. Porém, pai e mãe, não substituam o ouvir e enxergar alguém contando uma história por vocês. Aprendam e vão lá e façam também. Contem histórias, porque formar leitores é sempre, e não só uma vez ou outra. Um abraço apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!